Março é o mês das mulheres e por isso hoje aqui no nosso podcast nós estamos convidando Ivete Malman. Ela que atualmente está à frente da Secretaria de Finanças, mas já ocupou várias pastas aqui na nossa cidade. Então é um orgulho muito grande, né, a gente ter essa representatividade, Ivete, sua dentro desse setor que você vários anos você atua, né? E sempre assim, com muita maestria. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve. E hoje, aproveitando também, claro que a gente vai falar de assuntos como saúde do município, como está toda a parte econômica também, ela vai trazer esses dados. Fica ligadinho aqui conosco, Ivete, seja muito bem-vinda aqui no podcast da CDL. Obrigada, Dani, obrigada pelo acolhimento. Para nós também é um prazer estarmos aqui e falarmos sobre as finanças do município, sobre a tributação, sobre os avanços da reforma tributária, é sempre muito bom. Ivete, lembro que eu te entrevistava ainda na Secretaria de Trânsito, você tem uma experiência muito grande passando por várias pastas, né? Sim, iniciei no PROCON, né? Fui 4 anos diretora do PROCON do município, fui por 1 ano secretária de administração, 2 anos secretária de trânsito, por 4 anos e meio secretária de meio ambiente, já tive a oportunidade em 17 e 18 de ser secretária de finanças e atualmente novamente na função de secretária de finanças e orçamento. Uma grande experiência, né? Eu digo que é uma oportunidade muito importante. O município, ele é um município muito forte, né? É uma economia muito forte e você poder ter passado por tantas pastas como eu tive essa oportunidade é muito bom no sentido de conhecimento, no sentido de evolução desse município. Então, eu sou muito grata, né, por todos os prefeitos que me deram a oportunidade, porque passei por várias gestões, e também pelos meus colegas, né, foram muito tempo dividindo aí várias pastas, com muito conhecimento, muito aprendizado. Então, eu tenho muita gratidão ao município de Sinop. Ivete, assim, eu sempre tive curiosidade, hoje eu vou te perguntar, porque assim, muitas pessoas almejam alguns cargos, né? E assim, todas as funções que você ocupou sempre foram funções assim de liderança. Então, qual talvez seria o segredo para se manter tanto tempo assim em frente à liderança e acima de tudo, é o que você disse, sempre trocando gestões e você ter essa oportunidade, sabendo que muita gente tem o interesse dessas principais vagas, né? O que eu diria é que há um comprometimento. Eu acho que estar disponível para aprender é fundamental. Em razão de várias pastas que passei, são assuntos diversos, então você precisa estar comprometido com o aprendizado, aprender, estudar sobre cada tema, é algo que eu acho que é fundamental. Gostar da burocracia, o poder público não é fácil, né? Então ele tem a sua burocracia natural, então você precisa se adaptar a esse ambiente. Eu acho que para mim é uma coisa que eu gosto muito, né? E cada gestão pessoas diferentes também, né? Sim, isso é muito importante. Então é conhecer pessoas, lidar com pessoas, né? Eu sempre às vezes me fazem essa pergunta, Dani, se eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu digo que eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu gosto muito da gestão pública e eu acredito e falo, né, em especial agora, né, o prefeito Roberto, assim como o nosso vice, dando a oportunidade. Então eu falo assim, a gente também procura se dedicar, se comprometer, buscar aprender, porque a gente precisa retornar. Esse município é um município muito grandioso, onde nós temos pessoas muito qualificadas, onde nós temos empresários, né, que atuam no mercado com muita maestria, profissionais liberais, pessoas muito inteligentes, servidores públicos muito comprometidos. Então, nós que estamos também nessa função de liderança, precisamos nos comprometer, nos dedicar, em especial estudar, para poder também retornar a essa confiança. Ivete, em frente a todas essas pastas que você já esteve, liderança, você sempre foi destaque, né? Aquela pasta nunca foi a mesma durante todo o trabalho, o tempo que você esteve, você desenvolveu assim, um trabalho brilhante em todas elas, assim, sempre com algo significativo, que chamasse atenção, que fizesse a diferença de uma forma positiva na vida das pessoas. Acho bem interessante isso. E eu diria para você que isso é o aprendizado com aqueles que estão, né? Cada uma dessas pastas tem grandes profissionais, então eu acho que isso é um grande diferencial também, que eu aprendi a lidar com isso. Então, muitas vezes você encontra em cada pasta dessa pessoas, né? Também muito qualificadas, e quando você sabe ouvi-las, trazer a importância de projetos que às vezes estão lá, né, que há muito tempo foi trabalhado, mas precisa sair do papel. Então eu diria para você que eu tive sempre servidores, né, muito parceiros, muito
dedicados, e em razão disso, às vezes as pessoas pensam, olha, a Ivete fez um bom trabalho. Não, eu acredito, aí esse é um trabalho conjunto, é sempre muito bom. Todas as pastas que passei, sempre tive a oportunidade de conviver com pessoas muito dedicadas, e naturalmente, talvez eles me vejam na entrega do produto, mas toda a construção, em especial, sempre tem muitas pessoas. E agora, na Secretaria de Finanças, não é diferente. Nós temos excelentes profissionais, né? Em especial, eu diria, os que estão lá na contabilidade, né, que trabalham arduamente para registrar, o pessoal da tesouraria que faz a entrega, o pagamento, o orçamento, que é onde o planejamento inicia, né, então é muito importante, a tributação, juntamente com a nossa equipe da fiscalização, ultimamente tem feito um grande trabalho, considerando a reforma tributária. Então, eu sempre tive o privilégio de ter pessoas muito comprometidas. E aí é natural que o trabalho aconteça. Ivete, aproveitando então, já vamos direto aqui para a pasta, Secretaria de Finanças, a questão do orçamento, e até gostaria que você já compartilhasse conosco, né, hoje trazendo várias informações de como está o município. Então, primeiramente, como é que está a saúde financeira do nosso município? Acabamos de encerrar aí o exercício 25, a nossa saúde financeira em dia, o que é muito importante, né? Os gastos de limite com o pessoal dentro do esperado, né? Então, o município de Sinop mantém sempre as regras constitucionais, o nosso gasto com o pessoal está dentro dos limites constitucionais. Gasto com a educação, já a obrigação legal é a aplicação de 25% do orçamento, nós alcançamos em torno de 28%. Na Secretaria de Saúde, a obrigação também de aplicação de lei é 15%, também estamos na casa de 28% da aplicação desses recursos. É importante também dizer que os demais gastos, né, são recursos vinculados, Dani, é uma coisa muito importante que a gente gostaria de trazer. As pessoas às vezes falam assim, nossa, o município de Sinop arrecada 4 milhões por dia. E aí é um esclarecimento, a gente não alcança essa casa dos 4 milhões, mas em torno de 2 milhões e 900 mil reais por dia. Esse recurso a gente tem destinações, então um percentual é da educação, outro percentual é da saúde, ou um valor também bem significativo, que são valores de repasses, que nós chamamos de recursos carimbados, que esses você não pode usar para outras destinações, já tem compromissos a serem quitados. Então, a gente traz essas informações porque, realmente, de gastos para investimento, que é aquilo que são obras públicas, né, que a gente costuma aplicar o recurso público, é em torno de 5%. Então, às vezes, as pessoas pensam que o valor de 2 milhões e 900 dias é tudo para investimento. Não, a gente primeiro cumpre todas as obrigações constitucionais de lei, mas em torno de 5% é o que a gente tem para investimento. Por isso a importância do prefeito, dos demais secretários, assim como do vice, em fazer a busca, né, de recursos tanto no governo do estado quanto no governo federal, em especial cobrando os nossos senadores, né, que nós temos muitas parcerias com os nossos senadores, com os nossos deputados federais, com os nossos deputados estaduais que destinam recursos para Sinop, e isso nos auxilia principalmente na execução de obras, né? O que é fundamental para que esse município consiga atender as demandas das políticas públicas, né? Porque Sinop é uma cidade desafiadora. Nos últimos 10 anos, aí nós dobramos a população. Então, para nós todos é um grande desafio. E, com certeza, vamos continuar crescendo, que é importante. E, para isso, a gente precisa dessas parcerias, tanto com o governo do estado, quanto com o governo federal, em especial aí com os nossos representantes políticos, para que a gente consiga trazer recursos e aplicar em obras no município. Ivete, Sinop, ela é diferenciada, ela cresce desde a história dela, do início dela, a gente vê, né? É uma cidade que sempre evoluiu, que cresceu, que acabou trazendo muita gente para cá, chamando a atenção das pessoas para virem morar aqui. E também tem aquela população flutuante. Tudo isso fica a responsabilidade do município também, né? Também. E falávamos exatamente isso essa semana, o quanto é importante Sinop no cenário regional, né? Nós somos uma cidade acolhedora, onde muitas pessoas, né, em especial de toda a nossa região aqui, mas também do sul do Pará, né? Então nós não atendemos apenas o estado de Mato Grosso, mas também o sul do Pará, onde as pessoas buscam, principalmente, questão de serviços, né? Tanto educacionais quanto de saúde, né? O comércio local é muito forte nesse sentido. Então, Sinop, sim, é uma cidade diferenciada. O aeroporto, para nós, é um grande vetor de crescimento, né? Onde a gente faz com que muitas pessoas acessem o município
em busca desse trabalho em conjunto do comércio local, trazendo para cá grandes empresas. A duplicação da 63 também é um vetor muito importante de crescimento, né? Então, são vários os fatores que nos auxiliam. Mas eu também diria que há sempre um espírito empreendedor, é uma cidade diferenciada, temos esse privilégio de ter pessoas sempre muito empreendedoras. Então, eu diria que é um conjunto de forças, uma população muito dedicada e, somado a isso, né, nós temos aí uma prestação de serviço hoje cada vez mais crescente. Num cenário futuro, isso é muito importante, porque nós não estamos pensando apenas em Sinop, mas nós cada vez mais precisamos entender o que essa região precisa para desenvolvermos os negócios na nossa cidade e também atendermos cada vez mais esses nossos visitantes. Porque quanto mais um município de Sinop oferta, mais forte ele fica economicamente. E aí, Ivete, aproveitando, vem a questão da reforma tributária, mexendo em tudo, né? Isso, a reforma tributária é um grande desafio. Recentemente tivemos a oportunidade, né, de sermos indicados pela Confederação Nacional dos Municípios, sendo uma das 14 representantes aí de 5.570 municípios que vão compor aí essa discussão nacional. Ao total, são 27 municípios que representarão, né, todo esse conjunto. E, para nós, é um grande aprendizado, né? O estado do Mato Grosso é um dos estados que mais perderá arrecadação, considerando o novo modelo da reforma tributária, e a consequência também acontecerá nos nossos municípios, né? Então, nós também sofreremos aí algumas percas. Então, por isso da importância de estarmos nesse comitê nacional, por isso da importância de acompanharmos mais de perto, lutarmos por aquilo que nós entendemos que o Estado vai precisar ser reparado, né? Mesmo porque nós temos uma grande importância na balança comercial do país. Então, a reforma tributária, talvez nesse primeiro momento, não alcançou, né, a importância que tem o Estado no cenário nacional, considerando que nós fazemos uma importante diferença na balança comercial. Mas estaremos lá, o secretário de Estado, Rogério Galo, também é um representante dentro desse comitê, então o nosso secretário de Fazenda do Estado também estará lá, e a gente vai fazer a nossa defesa, porque a gente entende que, além de defender todos esses municípios, né, é um colegiado onde atuarão os secretários de Estado de Fazenda e os representantes municipais. Então, além da gente defender os municípios, lá nós também vamos falar da importância do Estado de Mato Grosso e dos municípios do Mato Grosso nesse cenário nacional. Nós estaremos muito bem representados por você lá nesse comitê gestor do novo imposto IBS, né? E, assim, Ivete, qual seria a sua ideia, o posicionamento referente a isso? Porque a gente sabe que esse dinheiro, ele faz a diferença. E agora, com a reforma tributária, muda. Então, como agir a partir de agora? Qual seria essa alternativa? É importante a gente dizer que é um cenário novo, né? Onde o município, que é o detentor do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né, que é recolhido pelo município, ele deixará de existir, assim como o ICMS, que é aí gerenciado pelo Estado, deixará de existir. Então, nós vamos ver uma reforma que vai se dar gradualmente. Então, nós vamos ter até 2033 a extinção desses dois impostos e o surgimento do novo imposto, que é o IBS. Que, na verdade, seria a junção de vários impostos ali, né? Exatamente. Então, nós vamos juntar o ICMS e o ISS nesse novo imposto, que é o IBS. A diferença disso, esse recurso, lá em 2033, ele será arrecadado não mais nos cofres municipais e nem nos cofres do Estado, mas ele será arrecadado por esse ente, que é o Comitê Gestor Nacional, e esse recurso sobe para Brasília, será arrecadado por Brasília, gerenciado por esse comitê, e depois vai ser redistribuído aos municípios. Então, é importante a nossa participação até para acompanhar isso, entender como se dará, e também para dizer que a importância de participarmos desse processo. Já para os empresários, é um novo viés, é uma nova visão, né? A tributação, ela tende a acontecer com uma base maior de arrecadação, são mais atividades, né, que serão atingidas, que antes não havia incidência do imposto. Mas o mais importante, eu acho que o empresário precisa se preparar para conhecer os seus custos, né? Para conhecer, de fato, a sua empresa, buscar aí otimizar recursos, né? Então, para todos nós, a reforma tributária é um grande desafio. Mas também nós vamos aprender juntos. Então, a gente tem feito muita reunião com os contadores aqui no nosso município, estamos nos qualificando, fizemos algumas reuniões também, né,
em parceria com a CDL, justamente para passar essas orientações aos empresários. No ano passado, a gente teve uma reunião regional aí com o secretário Rogério Galo, que também já tratava dessa demanda. Para esse ano de 2026, nós faremos outras qualificações, porque nós entendemos que vai ser uma parceria, né? Tanto os empresários quanto os cidadãos e nós, poder público, que vamos trabalhar juntos e aprendermos a lidar com a nova reforma tributária. Bem, quando a gente fala assim de mudanças ao empresário, ainda tem a situação da escala 6x1, né? Que vem modificando também aí todo esse cenário. Também, e aí a gente também tem uma preocupação, porque a gente sabe que a nova escala 6x1, ela precisa ser também analisada, porque de uma certa maneira ela parece muito interessante ao empregado, ao funcionário, porém a gente tem que entender quanto que isso impacta na economia, são os custos empresariais, e entender se isso também não nos tira do mercado vagas de trabalho, né? Então, nós, enquanto... O empresário vai contratar? Será que ele vai conseguir contratar? E o salário, como que vai ser? Né? Sabendo que, às vezes, a pessoa trabalha a quantidade de dias lá por um salário. E vai faltar o dia, a empresa não vai fechar. Como o empresário vai fazer? Então, assim, são várias situações que acabam mexendo realmente no financeiro, não é, Ivete? Exatamente, e isso repercute na economia. E às vezes, né, a gente talvez não tenha essa percepção, mas essa discussão, né, uma vez votada e pacificada, ela traz impactos locais, né? Então, assim como a reforma, né? A gente diz o financeiro não só da empresa, mas também a vida do trabalhador, né? Também. E é por isso que é muito importante que os vários cenários sejam ouvidos, que os vários atores, né, possam ser ouvidos, justamente para que a melhor decisão seja tomada. Porque uma vez tomada a decisão, os impactos são decorrentes dela, são naturais, né? E, naturalmente, nesse caso, né, de alteração de jornada, há impactos também econômicos que muitas vezes a gente precisa entender se eles são vantajosos ou não ao longo do tempo. Ivete, aqui em Sinop, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que trabalham. Tem a carteira assinada, tem outra pessoa, é o prestador de serviço, tem o MEI. Aí também a gente vê até o crescimento da questão de empresas, né? Mas ali também, às vezes, dependendo do valor que a pessoa tem, ela já não se enquadra no MEI. Então, já vai lá e abre a empresa. Então, assim, são várias situações e que realmente essa reforma tributária vem mexer também, porque até para o prestador de serviço, esses valores vão modificar e vão igualar, aumentar também, né? Aquele 6% já realmente vai ser aquela tabela igualar para todo mundo. Então, nós que estamos numa cidade onde se fala muito de mão de obra, precisa de pessoas para trabalhar, como você avalia tudo isso agora, Ivete? Para nós, né, eu ainda acredito que os impactos serão menores, né, em razão de nós sermos justamente uma cidade prestadora de serviços e onde há uma economia mais forte. Mas não que eles não serão sentidos, todos nós vamos sentir. E qual é a importância disso? É a gente aprender a lidar com essa situação nova, né? Porque a gente sabe também que algumas atividades que não eram tributadas passarão a ser, algumas alíquotas ainda precisarão ser definidas, então muito disso ainda vai ser regulamentado, né? Mas o que eu avalio é que você ter um acompanhamento com o seu contador, em especial dos custos, ela é fundamental, porque isso vai fazer um grande diferencial para que você mantenha as atividades, principalmente nesse primeiro momento de adequação. Para nós, o município também impacta, né? Querendo ou não, toda alteração que acontece na economia, ela impacta de uma certa maneira também a arrecadação municipal, né? Então, assim como os contadores vêm se preparando, a prefeitura também vem preparando as suas equipes para que nós possamos conjuntamente, como temos feito muitas reuniões, troca de informações, discussões em conjunto do que seria o melhor. Algumas dessas situações, naturalmente, nós não temos condições de alterar, uma vez que já são artigos de lei federal. Sim. E cabe a nós cumprirmos, né? Mas, na medida do possível, a gente tem construído um aprendizado, que isso também é importante e facilita, né? Um dos nossos maiores desafios no início de 2026 foi a questão da adesão da nota fiscal eletrônica do padrão nacional, né? O município
já havia aderido, mas havia toda uma preocupação nesse início de ano. A gente manteve o nosso sistema, não migramos totalmente para o emissor nacional. E tivemos aí várias reuniões, né, falando sobre esse assunto, em especial com as empresas que desenvolvem sistemas. Então, a gente teve uma transição que nós diríamos não sem problemas, porque é natural, toda transição de sistema sempre tem alguns ajustes a serem feitos, mas a nossa visão foi uma transição mais tranquila do que aguardávamos e também de muita construção. A gente tem procurado ouvir muito, nos adaptar internamente também. Por quê? Porque se o nosso contribuinte for bem atendido, ele com certeza tem uma melhor resolução da sua sistemática de trabalho na empresa. E ele vai se preocupar com o que de fato é importante, que é trabalhar as suas vendas, trabalhar a busca do seu lucro. Então, o município tem procurado ser um parceiro e não um problema para essa construção. Ivete, se a gente for fazer uma avaliação dos anos, como que é a arrecadação aqui no município? Ela aumenta ou ela caiu? Como é que funciona? Como é que ela está? A nossa arrecadação ela teve alguns picos significativos de aumento de arrecadação, isso ainda lá nos anos de 2020, 21 e 22, são os anos que a gente vê uma crescente de arrecadação muito forte. A gente atribui a isso a um momento econômico diferente, onde nós tínhamos um preço, principalmente da commodity, da soja, quanto do milho, com valores mais acentuados, né? Então, isso também reflete na economia local, porque isso faz com que há uma circulação maior de riqueza, então acaba valorizando também o comércio local e, enfim, a gente tinha uma arrecadação com crescimento mais acentuado. De 23 para cá, nós continuamos crescendo na arrecadação, mas em patamares mais moderados, né? Em torno de 8%, 10%, o que é mais limitado, frente ao que nós vinhamos crescendo. Mas também, assim como o crescimento existe da arrecadação, nós somos uma cidade exigente, né? Se nós formos avaliar aí, nos últimos 10 anos, nós crescemos, dobramos a nossa população. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente também dobra a prestação de serviços, a gente amplia o número de vagas nas escolas, nós precisamos ampliar os serviços da assistência social, assim como de outras secretarias, né? Então, a gente entende que uma cidade que cresce como a nossa, ela tem a vantagem também de crescer na arrecadação, mas na mesma proporção a um compromisso com as políticas públicas que precisam ser alcançadas. E a questão do endividamento? Sinop é uma cidade que eu diria para você que é um orgulho para nós falarmos sobre o endividamento. Nós temos Capag a mais, que é uma nota dentro do mercado para avaliação dos municípios, a melhor nota, né? Tanto é que por 2 anos seguidos, tanto no ano de 24 quanto no ano de 25, o município de Sinop é premiado pela Secretaria do Tesouro Nacional como um dos melhores municípios na gestão fiscal e da transparência, né? E registros contábeis, né? Então, isso traz para quem está no mercado uma cidade, digamos assim, com créditos com juros menores, em razão da nossa nota de avaliação. Então, para nós, isso é muito importante. O prefeito Roberto é um homem muito prudente, né? Então, ele gosta muito de acompanhar essa questão das finanças e tem nos cobrado bastante, né? Então, ele é uma pessoa que acompanha os números, né? Então, eu sempre falo que para nós é um orgulho e Sinop é um destaque. Tanto nessa questão, principalmente, da gestão das informações, que é muito avaliada pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas, em especial, eles nos avaliam muito com relação à capacidade de pagamento. E Sinop tem a melhor nota do mercado na capacidade de pagamento. Ivete, referente à IPTU, existe, assim, talvez, se fala em reajuste, ou como que vocês pensam de agora em diante? O IPTU, ele é reajustado anualmente, né, considerando os índices inflacionários, né? Então, ele é natural, ele acontece todos os anos. O município de Sinop, esse ano, está fazendo o georreferenciamento, né, que é justamente fazer toda a atualização do banco de dados dos imóveis do município. Isso é uma obrigação legal, em razão da reforma tributária. Então, nós temos lá na Lei 214, no artigo 59, a obrigação do município de atualizar o seu banco de dados, e nós temos até o dia 31 de dezembro desse ano, de 2026, para repassar todas essas informações à Receita Federal. Então, é importante, né? Então, esse ano estamos já em processo de execução do georreferenciamento, mas com relação ao IPTU, nesse momento é o valor de reajuste inflacionário. Então, para nós também é uma... E que seria de quanto? A gente ainda não tem esse número apurado, porque a gente vai apurar quando a gente faz o lançamento da lei. Então, a gente
faz um envio, até porque a gente concede descontos para quem paga à vista. Então, e tem aquela diferença, né, Ivete? Por exemplo, a parte da construção, a parte é só o terreno, enfim, tudo modifica, tudo né? modifica. Tem quem tem muro no seu terreno, quem tem calçada, quem tem construção, quem tem o terreno apenas sem nenhuma construção, isso influencia no valor do seu IPTU também. Uhum. Bem, e quem às vezes não conseguiu honrar, né, com esse pagamento, questão do refis, deve lançar? Qual o planejamento de vocês para a pessoa conseguir se organizar financeiramente? Esse ano de 2025 foi um ano que nós tivemos aí grandes ações voltadas à regularização. No ano de 2024, o município não fez o refis, né? Então não tínhamos essa oportunidade para o nosso contribuinte. Já no ano de 2025, nós tivemos uma parceria com o Poder Judiciário, essa é uma parceria muito importante, né? Onde nós tivemos aí um mutirão de conciliações fiscais no Judiciário. Então, nós tivemos um grande volume aí dos nossos débitos negociados. E também depois, né, até o dia 19 de dezembro, nós tivemos a oportunidade do refis, com descontos bem significativos, né, em torno de 100% de descontos de juros e multas para pagamento à vista, e depois, proporcionalmente, ia diminuindo esses descontos. Para o ano de 2026, nós estamos estudando uma possibilidade de autorregularização, mas ainda estamos numa fase de estudo dessa legislação, onde nós também pretendemos dar a oportunidade, né, para as pessoas buscarem a sua regularização junto ao município. Por que isso é importante, né? Às vezes o cidadão fala, olha, deixei de pagar meu IPTU, às vezes acontece alguma coisa na família, às vezes é um acidente, ou às vezes é alguém que adoece, e aí, se eu tiver que escolher... Às vezes a perda do emprego, às vezes a perda do emprego. Então, a gente sabe que nem sempre o nosso devedor é devedor porque quer, né? Intencional. Às vezes acontece algo com ele. Então, é um pouco nesse sentido, né? O município fará, né, o estudo da legislação que diz, né, principalmente com relação aos pagadores, aos bons pagadores, aos devedores contumazes, mas a gente tem estudado uma legislação para dar a opção, né, para esse nosso devedor buscar sua autorregularização. Mas essa ainda é uma discussão que a gente está elaborando lei e vamos passar isso à Câmara Municipal num momento adequado. Mas a gente entende que a gente precisa dar condições ao contribuinte também de efetuar o pagamento dos seus impostos. Ivete, na sua opinião, qual seria a melhor forma para combater a inadimplência? Olha, nesse momento o município vem dialogando muito, né, aí com a equipe internamente para buscar, né, essa questão aí de manter-se regular junto ao município. A lei de autorregularização é algo que a gente entende como necessário, mas também a gente vem adotando algumas outras medidas, como a questão da negativação, né? A pessoa está em débito com o município, agora ela sofrerá um processo de negativação, não havendo ainda o pagamento desse débito, o protesto, né? E aí, na sequência, inscrição em dívida ativa e execução judicial. Então, a gente também entende que a gente não quer alcançar esse último estágio, que é a execução judicial, porque aí a gente sabe que isso traz custas maiores ao contribuinte e o objetivo do município é dar a oportunidade para que esse débito seja quitado sem que nós tenhamos que alcançar a fase judicial. Uhum. Ivete, diante de tudo que nós estamos falando, de todas as mudanças, levando em consideração esse ano, né, enfim... teve carnaval, Copa, enfim, tantas coisas, né? Envolvidas nesse ano está bem repleto. No seu olhar, como é que você avalia esse cenário econômico diante desse ano? Esse ano, na nossa avaliação, ele é um ano mais conservador, né? Porque eleições, né? Enfim, tem Exato. tanta coisa, né? Ele é um ano um pouco mais conservador, porque nós somos a arrecadação municipal, tanto a municipal quanto a estadual e federal, ela é muito reflexo do que vive a economia do país e do que nós vivemos no município. Então, quando você tem muitos feriados, quando você tem dias em que não é trabalhado, a economia perde um pouco na sua comercialização. E isso reflete também na arrecadação. Então, isso significa que nós teremos um ano que vamos ter mais feriados, onde nós vamos ter Copa, nós vamos ter a questão também da eleição, principalmente no âmbito federal e estadual. Então, muitas vezes o investidor ele fica um pouco mais conservador num ano de eleição, aguardando, né, para entender como que o mercado vai estar. E isso, de uma certa maneira, também reflete na economia local. Então, assim, nós acreditamos que o município não perca a arrecadação, né? A gente sabe que Sinop é uma cidade muito estruturada economicamente, então não vemos que a perca de arrecadação.
Porém, ele é um ano um pouco mais conservador e isso exige do poder público também uma cautela nesse sentido. Ivete, eu sei que assim, é um conjunto de vários secretários, né, na atuação, enfim, mas também reflete muito na sua pasta. E de que forma que hoje o município trabalha para fortalecer o comércio? A gente tem buscado várias parcerias, né? A gente tem procurado ouvir muito, né? Como aconteceu agora, no caso da nossa última legislação, que houve alteração com a prorrogação do prazo do alvará, que ele se encerrava sempre dia 31 de dezembro de cada ano. E esse ano, em razão aí de pedidos, em especial dos contadores, houve também esse trabalho da CDL, representando, né, muito bem os empresários, em especial aqueles mais ligados à área de saúde, que sempre tinham essa dificuldade no início do ano, em razão de que ficavam sem o alvará e a questão da vigilância sanitária, que tem um prazo um pouco mais estendido para as suas análises, né? Então, em razão disso, ouvindo aí esse anseio, essa reclamação, o município prorrogou esse prazo de vigência do nosso alvará até o dia 28 de fevereiro. Então, assim, essas são ações que a gente busca fazer. Uma outra atividade que a gente também procurou atender e ouvir o comércio local é com relação a eventos, né? A questão de a gente ter um pouco mais de divisão com relação a tamanhos de eventos, categorias de eventos, a nossa legislação não trazia isso, então a gente procurou ouvir, procurou se adaptar, né, melhorar um pouco essa legislação também para atender essas pessoas, assim como também a questão da lei da regularização predial. Então ela é muito importante, é uma lei que dá um pouco mais de prazo para quem precisa fazer a sua regularização predial. Então o município, em especial o prefeito Roberto, a gente tem buscado ouvir e em construção com a Câmara Municipal, buscando alteração de legislação para que a gente possa construir esse ambiente mais favorável ao comércio local, aos nossos empresários, para que a gente entenda um pouco as dores deles, mas também que nós possamos trazer essa segurança jurídica para o município, né? Então, é uma construção conjunta. E, naturalmente, a gente sabe que a reforma tributária é um grande desafio, onde vamos conversar muito. Ivete, referente aos eventos, né? Nossa, esse aqui foi falado bastante, né? Mas quando a pessoa precisa fazer a retirada desse alvará, a partir de que momento, quais são esses critérios para ter o alvará? A Secretaria Municipal de Finanças, ela faz um trabalho que nós chamamos de secretariar as demais secretarias e os demais órgãos, né? Por quê? Porque o alvará do evento nada mais é do que a junção de vários outros documentos que devem ser encaminhados a vários departamentos, que somente ao final, depois de juntar todos, é que nós concedemos o alvará da realização do evento. Então, alguns questionamentos às vezes pesam para a Secretaria de Finanças, mas elas são questionamentos não feitos diretamente por nós, mas, por exemplo, se nós tivermos um evento onde eu tenho um espaço que ele tem o alvará do Corpo de Bombeiros, aquele espaço, e não houver alterações internas, ele terá o alvará do Bombeiros. Porém, se nesse espaço eu fizer alterações significativas do ambiente, eu preciso encaminhar um novo pedido já ao Corpo de Bombeiros para avaliação daquele espaço com as modificações para aquele evento, que às vezes acontece quando os eventos são grandes. Então, perceba, a Secretaria de Finanças precisa que passe por essas avaliações. Comunicado à Polícia Militar, comunicado à Guarda Civil Municipal, comunicado em especial ao Conselho Tutelar, dependendo da atividade. Nós temos exigência de comunicação, algumas vezes também ao Poder Judiciário, quando o evento é noturno, principalmente a Vara da Infância e da Juventude, assim como também comunicação com o Corpo de Bombeiros, que vai avaliar se tecnicamente o seu evento precisa ou não do alvará especial, e assim como outras atividades. Então, assim, vigilância sanitária, dependendo se você comercializar alimentos ou manusear alimentos dentro do seu evento, você tem que ter também autorização da vigilância, e depois de cada um desses órgãos avaliarem as suas necessidades e concederem as suas licenças e as suas autorizações, a partir da juntada de todos esses documentos, que daí, então, somente então, a Secretaria de Finanças emite o alvará do evento. Se tiver faltando documentação, a Secretaria de Finanças não emite o alvará para a realização daquele evento. Ivete, por exemplo, assim, um evento com show, enfim, né, que junta bastante pessoas, e no caso, a pessoa fazer uma festa de casamento, um aniversário, enfim, tem uma quantidade de pessoas, além desses critérios que você falou, como funciona?
No caso hoje, a gente tem conversado, né, a legislação foi alterada para que os donos dos locais, né, que locam para a realização de eventos, comuniquem à Secretaria de Finanças sobre o seu calendário mensal. Até para que nós possamos, né, aí comunicar os demais órgãos para que cada um deles faça a sua fiscalização. Porque nem sempre a situação está apenas na comercialização. A Secretaria de Finanças, por exemplo, tem a preocupação quando há comercialização de ingressos, porque isso também tem que ser observada a questão do imposto, do ISS, né, sobre a prestação de serviço. Mas, naturalmente, cada um faz a sua avaliação. Por exemplo, no caso de um evento que você não tem a comercialização, não há incidência do ISS. Mas, por exemplo, você pode ter necessidade de autorização da vigilância sanitária, ou se você tiver alteração do local de maneira interna, você precisa de autorização do Corpo de Bombeiros. Então, são legislações muito peculiares de cada um dos órgãos. Então, em razão disso, a lei foi alterada, e agora, até o dia 5 de cada mês, os locais onde são locados para eventos devem nos informar, e aí, a partir disso, nós comunicamos os demais órgãos para que eles façam as suas avaliações sobre as suas legislações. Um pedido muito especial dos promotores de evento, e a gente entende que é justa a cobrança, é porque hoje eles vão ainda presencialmente fazer protocolos em cada uma dessas entidades. Então, imagine que, dependendo do tamanho do seu evento, são vários os locais que você precisa ir. Então, a gente está desenvolvendo um sistema onde isso tramitará totalmente online, né? A juntada de documentação acontecerá online, evitando, assim, esse desgaste que hoje é feito de protocolos pessoais, né? E ainda de documentação em papel, para trazer isso para um ambiente virtual e facilitar a vida de quem é promotor de evento. O município acabou tomando essa decisão por uma questão de segurança também, diante de... que a gente vê em relatos de que aconteceu em outros lugares? Também, mas em especial, eu acho que desse convívio e dessas reclamações que a gente ouviu do próprio setor. Então, a gente teve várias reuniões, tivemos vários relatos, oportunidade de ouvir, entender um pouco das dificuldades deles e buscar avançar no sentido de trazer melhorias para eles. Assim como entidades filantrópicas, né? E principalmente igrejas, templos, que o município tinha uma legislação que nos obrigava a fazer a cobrança também da taxa para essas entidades. E uma das coisas que nos era questionada: não faz sentido eu promover um evento para arrecadar recursos e ainda assim ter que pagar taxas ao município. Então, também, né, nós tivemos a isenção dessas taxas, isenção da taxa de funcionamento, né, uma vez atendendo os critérios da lei. Então, hoje as entidades podem pleitear, né, essas isenções, e isso faz muita diferença, em especial para entidades aí sem fins lucrativos, com atividades filantrópicas, que prestam um grande serviço aí para a sociedade de Sinop e que hoje são alcançadas pela isenção por meio da alteração da legislação. E, nesse contexto, eu destaco que houve uma grande participação também da Câmara, né? Da Câmara Municipal, das entidades de classe, onde a gente teve a oportunidade de construir e melhorar. Ivete, teve a questão da lei da regularização predial, gostaria que você falasse um pouquinho mais também. Várias coletivas agora, nos últimos dias também, né? Sim, eu queria fazer só uma busca, né, para também trazer um pouquinho do histórico da lei da regularização predial. Sim. Nós, enquanto município, fomos muito cobrados sobre a necessidade de integrarmos a Rede Sim, que é justamente um ambiente onde integra todas as fiscalizações, né, a ambiental, a sanitária, o Corpo de Bombeiros, a SEMA estadual, vigilância também estadual, a Secretaria Municipal de Finanças e também a Secretaria de Planejamento Urbano, que cuida da parte de viabilidades. Então, era uma reclamação e nós conseguimos integrar o nosso banco de dados do município de Sinop à Rede Sim, junto à Jucemat. Então, isso facilitou a vida dos contadores, facilitou a vida dos empresários, né? Porém, nós tivemos aí durante o ano de 2025 um período de adaptação, para, em especial, as empresas que estavam irregulares, né? E também falando um pouco daquelas empresas que precisavam buscar as suas legalizações. Então, nós tivemos o ano de 2025, tivemos muitas reuniões, tivemos, em especial, com os contadores, né? Que nós trabalhamos muito com os contadores, que é quem faz a parte técnica aí dos empresários. E agora, no ano de 2026, né, em razão também dessa movimentação das entidades, CDL foi muito atuante nesse sentido, a cobrança de que nós tivéssemos aí essa lei de regularização com prazo ampliado, com descontos maiores. Então, hoje, a lei da regularização predial,
Por que ela é importante? Porque ela vai facilitar para que os donos de prédios regularizem os seus espaços e ofertem, em especial quem loca esse prédio, a oportunidade das empresas se regularizarem, que era essa dificuldade que nós estávamos tendo. Muitas vezes o empresário quer se regularizar, porém ele está num prédio irregular e o proprietário não tinha uma motivação para regularizar o prédio. Então, hoje, nós, com a lei de regularização, estamos dando essa oportunidade. Então, prédios que foram construídos há mais de 5 anos, eles podem pleitear, né, fazer um requerimento junto à Secretaria de Finanças da questão da decadência do ISS, fazendo a comprovação de que esse prédio já está construído há mais de 5 anos, então ele tem a oportunidade e o direito de pedir a decadência e não incidência do ISS dessa construção. A taxa de regularização, ela teve um desconto, então, comparada ao ano passado, ela teve um desconto significativo, os valores estão menores, e para os prédios que forem regularizados no exercício de 2026, ele tem um desconto ainda maior de 50%. Então, é muito importante conversarmos com esse empresário, que é dono de vários prédios, busque a regularização no ano de 2026, porque é o ano onde a lei dá maiores descontos. Em especial para prédios que são construídos há mais de 5 anos, você pode, desde que comprovado e por meio de requerimento, pleitear também a decadência. Mas o que a gente quer dizer para esse empresário é que nós estamos trabalhando para que ele também possa se regularizar. E a gente sabe que isso era um anseio das entidades. Muitas vezes a gente recebia essas cobranças e que a gente precisava flexibilizar e dar uma oportunidade maior. E assim nós o fizemos. A Câmara Municipal também, por meio de projeto de lei, aprovou a renúncia fiscal, porque nós tivemos que fazer renúncia, porque são recursos que o município vai deixar de arrecadar, mas que foram previstos na renúncia fiscal, para criarmos um ambiente favorável de regularização. Qual a importância do nosso empresário regularizar? É dar a oportunidade de quem loca o seu prédio também regularizar a sua empresa. Porque o processo inicial na Rede Sim se dá por meio de um imóvel regular, e a partir daí você concede a viabilidade na Secretaria de Planejamento e depois você faz todas as demais regularizações, seja na vigilância sanitária ou no meio ambiente ou, por fim, ainda lá no Corpo de Bombeiros. Então, é um ambiente que nós buscamos ouvir também a sociedade, ouvir os donos de prédio, ouvir os empresários que estavam aí buscando a sua regularização e não estavam alcançando, e por meio de alteração de legislação, estamos criando novamente um ambiente para que você se regularize. Por isso, da importância de não perder a oportunidade em 2026, porque já em 2027 os valores serão maiores. Então, talvez você tenha dificuldade em regularizar no ano que vem. Então, não perca a oportunidade. E por que essa lei é importante? Porque ela vai permitir que as empresas possam se regularizar. E por que da importância de você ter empresa regular no mercado? Pela questão da justiça tributária com aqueles que pagam seus impostos e estão regulares, né? Uma vez que eu estou no mercado, pagando o meu IPTU, pagando o meu alvará, pagando o meu ISS, não é justo que na minha concorrência esteja alguém que não esteja regular, que não tenha alvará, que não paga os seus tributos. Então, o município quer criar um ambiente favorável, mas onde a gente também tem uma concorrência leal aí entre todos aqueles que estão no mercado. Se é para um, é para todos ou ninguém, né? Isso mesmo. Para nós, eu falo que Sinop viveu um momento muito importante, onde em razão da necessidade do crescimento, em razão da necessidade do mercado, muitas vezes a gente teve a necessidade, né, de incentivar o comércio e nem todos, né, puderam se regularizar ou tiveram condições para isso. Porém, nós estamos numa cidade hoje que ela está muito exigente, as legislações têm sido cada vez mais exigentes também, né? E elas precisam ser cumpridas. Então, nós não estamos mais numa oportunidade de ignorarmos a legislação. O Poder Público Municipal tem a obrigação de fiscalizar, mas a gente quer também trazer para aqueles que estão irregulares uma oportunidade. Por isso, a importância do ano de 2026. Ivete, e referente, teve um assunto, né, importante sua vinda aqui também para a gente falar um pouquinho sobre isso, da questão das obras, né, onde foram feitas várias reuniões, a questão do imposto sobre essas obras também, foram assim, o envolvimento com desde advogados, arquitetos, engenheiros, os construtores,
todo esse pessoal envolvido, né? Então, o município também passou por várias modificações e reuniões quando a gente fala desse assunto. Sim, eu falo sempre, em razão dessa legislação, dessa alteração, que nós todos aprendemos a conversar mais. Foi realmente um período de muitas reuniões, onde nós ouvimos muito as entidades. Naturalmente foi uma construção, o município aprendendo a ceder, as entidades também contribuindo, né? Nem sempre foi aquilo que se desejou, mas era aquilo que nós podíamos, né? E também, mais uma vez, o Poder Legislativo muito presente nesse processo, né? Mas o que a gente quer reafirmar é que nós tínhamos uma alteração de entendimento da legislação, né, por tribunais federais, né, em especial o do STJ e do STF, naquele momento sobre o que integrava essa base de cálculo da construção civil, que naquele momento nós não considerávamos os materiais, né, só a mão de obra, e como houve alteração de entendimento federal, o município tinha por obrigação fazer as suas adequações na legislação local. O que fez uma alteração de valores também na questão do ISS da construção. Mas com esse diálogo, com essa construção, nós também reduzimos esse valor. Então, a alíquota do ISS da construção, que era 4%, ela passou a ser 2%. E para quem faz o pagamento por estimativa, né, ele também tem valores de desconto ainda maiores. Então, é importante dizer isso para o nosso empresário, por quê? Porque isso faz com que ele incentive a fazer uma construção regular, né? Não comece a sua construção sem o seu alvará de construção, sem buscar informação, porque talvez a pessoa ainda está com aquele pensamento, nossa, é muito caro. Não, a legislação mudou, tem descontos maiores, então a pessoa precisa buscar informação. E é um setor bem aquecido também na nossa cidade, Sim, né? Ele movimenta bastante. Movimenta muito, então a gente sabe da importância que tem esse setor da construção civil para a economia local. Então isso é importante. E nesse contexto, essa semana, né, nós tivemos aí uma reunião com os engenheiros civis, com os arquitetos, também com os engenheiros ligados aí à questão ambiental e sanitária, para dizer para esses profissionais o quanto eles são importantes nesse processo, né? Porque eles são os detentores dessas informações e quando ele vai, né, para um contrato de prestação de serviço, quando ele leva essas informações muito claras, ele mostra a vantagem que tem para esse contribuinte fazer a sua obra regular, né? Mostrando para ele a vantagem, por quê? Porque ele evita o pagamento de multas posteriores, de lavraturas de auto de infração. Então, não convém ele construir uma obra hoje sem estar regular. E considerando que nós temos condições hoje de ofertar para ele uma melhor oportunidade. Então, assim como quem deseja construir, os profissionais ligados a essa área fazem muita diferença, têm nos auxiliado, e isso faz com que a gente crie também um ambiente melhor para a construção civil. Bem, e quando a gente fala desse setor, Ivete, teve várias alterações, né? Questão do lixo, enfim, tantas, e que aí acaba também envolvendo outras secretarias, né? Se a gente ficaria horas aqui falando. Então, assim, até gostaria... hoje você veio aqui e repassou todas essas informações. Mas quem também quiser mais informações sobre a questão dos gastos públicos, o dinheiro vai onde, como é que funciona, também a pessoa pode ficar ligadinha e acompanhando todo esse trabalho, não é? Sim, sim. Nós estamos sempre buscando trazer essas informações, né? Por meio também de audiências públicas, né? Mas também a gente está à disposição na Secretaria Municipal de Finanças, para quem tem dúvidas, para acompanhar o orçamento. A gente tem uma participação bem significativa das nossas entidades, hoje as entidades participam muito, então também a gente tem um diálogo também com essas entidades que representam muitos setores da sociedade e que buscam essas informações. Então, estamos também à disposição, porque é uma construção coletiva, né? Então, a gente precisa dialogar, demonstrar a importância do cidadão saber aonde está indo o seu dinheiro, o que está acontecendo com esse recurso, porque eu falo sempre que Sinop, Dani, é uma cidade de pessoas que são bons pagadores. E isso é muito bom, porque, na verdade, o município pode retornar em serviços e em obras porque o cidadão contribui. Então, é uma parceria. Nós, poder público, temos que ter a obrigação de aplicar bem esse recurso, dialogar sobre ele, mas é importante salientar que Sinop tem essa condição porque o contribuinte de Sinop é muito responsável e é um bom pagador. E o que significa que se a pessoa está contribuindo, ela está satisfeita, ela está vendo que realmente as coisas estão acontecendo na cidade, né? Exatamente. Então, acreditando na cidade também. Acreditando na cidade. Algumas pessoas, né, às vezes a gente tem a oportunidade de conhecer, que buscam a prefeitura para investimento, buscam a prefeitura
outra para entender um pouco de quais são os ramos e atividades que estão mais crescentes e tudo mais. E a gente percebe o quanto as pessoas de fora admiram a nossa cidade quando vêm, quando chegam, né? Então é isso, é uma construção coletiva. Nós que estamos aqui há mais tempo, né, felizes porque é uma cidade economicamente forte, aqueles que chegam por verem em nós uma grande oportunidade, mas mais do que isso, ela precisa retornar e ser agradável, não só na parte da questão do pagamento, mas do retorno também social, para que isso seja uma construção de longo prazo. Porque a importância que tem a gente pensar uma cidade viva ao longo do tempo, né? A gente não pode pensar, e eu vejo isso muito com as construções que foram feitas no plano diretor, no plano de saneamento, no plano de resíduos. Tiveram vários outros planos que foram construídos, né, com a coletividade do nosso município, e isso demonstra preocupação com o futuro. E isso faz com que a participação da sociedade possa fazer com que a gente seja uma cidade que não pensa só o presente, mas projeta o seu futuro. Bem, Ivete, e essa sua experiência, pelo fato de ter passado em em várias secretarias, né? Você tem o conhecimento de um município como um todo e sabe realmente da importância de todas essas decisões, o que vai mudar. Então é por isso que também vocês ficam bem abertos à comunidade, né, de prestar atenção no que está acontecendo. Sim, e a gente entende que, em especial, isso é algo necessário, né? Tanto ouvir a sociedade, quanto perceber qual é a nossa vocação, dialogarmos muito sobre a nossa vocação, né? Um município que quer crescer e se manter ativo economicamente, ele precisa pensar qual é a nossa identidade, qual que são as nossas projeções de futuro, o que é que a região precisa que Sinop produza para continuar desenvolvendo a região. Essa decisão vai interferir aqui, então eu posso ou ajudar, ou atrapalhar, ou parar, né? Sim. Então tudo isso influencia. Influencia. E o que eu acho mais importante, né, é o diálogo. Essa construção realizada por meio de diálogo, eu entendo que é o que é o mais assertivo atualmente, né? A conversa, a construção, nem sempre a gente abstrai tudo aquilo que quer, mas é importante porque é uma construção. E às vezes a gente precisa ceder e às vezes a gente pode avançar. Então é uma construção coletiva. E essa foi então a nossa entrevista aqui com Ivete Malman, secretária de Finanças, Orçamento aqui do município, né? Ela que a partir de agora também ela está integrando e nos representando no comitê gestor do novo imposto, o IBS. Então, mais uma vez, levando essa representatividade aqui de Sinop, né, em um assunto tão relevante igual a gente tem aqui e uma decisão tão importante também na vida de todos nós. E quando a gente fala assim de política, de imposto, do financeiro do município, envolve todo mundo. Então, não é só a empresa, não é só o secretário, é a equipe como um todo, somos nós, né, os trabalhadores, porque tudo isso, Ivete, vai refletir no dia a dia da pessoa, vai refletir lá na casa dela. Então, é importante as pessoas ficarem atentas, participarem, terem o conhecimento. A gente sabe que a questão da reforma tributária agora fica bem mais fácil de saber, esse imposto é isso, isso e isso, né? Então vai estar discriminadinho ali. Então a pessoa vai ter uma noção. Sim. Mais do que é esse imposto, o que eu estou pagando por isso. E essa participação da comunidade, o envolvimento, buscar o conhecimento, ele é assim fundamental, porque a gente sabe que às vezes lá no dia a dia, na casa dela, no trabalho dela, todas essas decisões estão refletindo, não é? Exatamente. E é muito engraçado, né? Para nós que estamos envolvidos um pouco mais, ela é uma decisão que ela vai mudar a vida do nosso país aí para os próximos 50 anos, né? Então, para todos nós vamos, ao longo da nossa vida, vermos essa evolução da reforma tributária. Por isso que decisões que estão sendo tomadas agora, nesse momento, construções de regulamentos e de discussões que estão ainda acontecendo, são tão importantes, porque elas vão definir o nosso futuro ao longo dos anos. E participarmos desse processo é fundamental. Por quê? Para a gente entender, para nós podermos nos preparar, para essa discussão também ser trazida para o nosso município, para que a gente tenha a oportunidade de aprender, né, e também levar demandas, porque muitas vezes nós não estaremos lá apenas como ouvintes, mas também para discutirmos, para ver o que é possível melhorar. Mas, naturalmente, ao final, o impacto é na vida de todos nós.
sejamos nós apenas trabalhadores, sejamos nós empresários, sejamos nós contribuintes, todos nós, de uma certa maneira, somos consumidores. E a grande diferença dessa reforma tributária é que antes a nossa arrecadação, a nossa tributação se dava por meio da produção e agora ela se dará por meio do consumo. E toda pessoa é consumidor final de algum produto. Então, todos nós seremos contribuintes diretos nessa grande reforma. Então, é um pouco isso, vai impactar diretamente a vida de todos nós de uma certa maneira. Então, acompanharmos esse processo é fundamental. Ivete, agradeço a sua vinda, a sua participação aqui. Deixa espaço para suas considerações finais também. Eu gostaria de agradecer, agradecer muito a CDL, agradecer toda essa parceria, enaltecer esse trabalho que tem sido feito pelo Edmundo, pela sua diretoria, a CDL em especial, porque tem feito um trabalho muito forte de diálogo com a prefeitura, o prefeito Roberto sempre atento, então isso é muito importante. Então eu queria agradecer a oportunidade e o espaço, e dizer mais uma vez, esse ano vai ser um ano que nós vamos conversar muito, são muitas as nossas decisões e o aprendizado coletivo. Então, obrigada pelo espaço, nos colocamos à disposição também e dizer que é uma satisfação estar aqui. Ok, muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.